Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Hoje eu decidi vir de pastor. Meus irmãos, uma alegria imensa poder chegar e encontrar a igreja cantando, adorando e exaltando ao nosso Deus. Nossa oração é que Ele consiga, ou que Ele continue nos dando a alegria de participarmos de inúmeras celebrações ao nome dEle, que é digno de receber a nossa honra e o nosso louvor. Quero lembrá-los que no domingo que vem, nós comemoraremos o nosso aniversário de 15 anos de existência da Igreja Batista Boas Novas. Eu quero ainda informar que no sábado nós não teremos culto aqui. Nós vamos lá para o espaço da irmã Dalet, que tem um lugar onde eles alugam, e ela gratuitamente nos cedeu aquele lugar para que nós possamos ali fazer um jantar de comunhão. Jantar de comunhão. Aí o povo entendeu, né? Ali, irmãos, você não vai precisar levar comida, você não vai precisar levar dinheiro. Se quiser levar para doar para alguém, pode levar, né? Mas você não vai ter custo, a não ser o seu suco, tá bom? A igreja vai presentear a igreja com um maravilhoso jantar, né? Para poder louvar a Deus e também honrar aqueles que ao longo dos anos, dos meses, estão servindo ao Senhor nesse lugar. Então nós vamos nos presentear, um jantar ali maravilhoso, momento de oração, de comunhão, de alegria, vai ser ali. No domingo de manhã, às 9 da manhã, nós teremos aqui o pastor Felipe. Nós vamos tirar só as crianças do templo para um culto especial a elas, e nós vamos ouvir o pastor Felipe pregar na parte da manhã e na parte da noite. O tema que nós sugerimos a ele é uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, porque é isso que nós queremos viver como igreja. Nós não queremos nos conduzir, nós queremos nos render diante do Senhor para que Ele nos conduza e nos ensine a ser aquilo para o qual Ele nos escolheu para ser. Tá bom? Então os irmãos fiquem avisados, não percam os nossos cultos. Abram comigo as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de números 15 até o versículo de número 23. Mateus 7, de 15 a 23. Amém? Vamos tentar mais uma vez? Amém? Diz assim a palavra: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem pode a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então
lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nós estamos expostos à Tua palavra, alegres, porque compreendemos que ela é a condução da vida de todo e qualquer cristão, que não somente ela é a verdade, mas é a verdade que nos santifica, que nos habilita, que nos abençoa, que nos alerta, que nos confronta, que nos conforta e que nos ensina o caminho pelo qual nós devemos trilhar. Conscientes disso, pedimos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento para a plena compreensão da palavra do Senhor. Assim, para que saiamos desse ambiente mais aperfeiçoados e conscientes da missão que o Senhor nos outorgou. Fale conosco, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus, sem sombra de dúvidas, é o meu evangelho predileto. E a parte predileta para mim do evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha, que se encontra aqui no capítulo 5 de Mateus, até o final do capítulo 7, onde Jesus Cristo nos trouxe verdades recheadas de conhecimento, para conduzir toda e qualquer pessoa que queira agradar o seu coração. O crente precisa não somente ler, mas conhecer com propriedade essa parte das Escrituras, para colocar em prática. Jesus Cristo, nesse texto, nos ensina o caminho da felicidade. Nesse texto, Sermão da Montanha, ele nos ensina o caminho para se orar corretamente. Ele nos ensina como ser piedosos por meio da prática do jejum e do dar esmolas. Jesus Cristo nos ensina o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da santificação, o caminho da fé. E nessa porção específica desse texto, Jesus Cristo nos traz uma grande alerta, que muitas vezes passa desapercebido aos olhos da igreja contemporânea. A alerta de Cristo, a partir desse texto que nós lemos, é sobre a existência dos falsos profetas e suas características. Uma mensagem importante demais para o tempo, irmãos, em que nós estamos vivendo. Portanto, eu gostaria que a partir dessa hora, você fixasse os seus olhos no texto, para que a partir dele nós encontremos algumas lições importantes para a nossa vida, que queremos ser uma igreja saudável. Versículo 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, ou em outras versões, roubadores. A primeira alerta de Jesus Cristo nesse texto está em nos mostrar a existência dos falsos profetas. Eles existem. Não é falácia, não é linguagem figurada. Quando Jesus Cristo quis alertar a igreja dos perigos que ela enfrentaria, usou esse termo justamente para mostrar a existência deles. Quando você olha para as Escrituras Sagradas, a Bíblia constantemente faz distinção entre o verdadeiro e o falso. A Bíblia nos ensina que existem os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. A Bíblia nos ensina que existem os verdadeiros ensinos e os falsos ensinos. A Bíblia nos faz menção da verdadeira igreja e da falsa igreja, da verdadeira doutrina e da falsa doutrina. Mas Jesus Cristo também, nesse texto presente, diz que existem os falsos profetas. Sem sombra de dúvidas, é porque também existem os verdadeiros profetas.
E o que Jesus Cristo se propõe nesse texto é mostrar as características deles. Você vai ler as Escrituras Sagradas e vai perceber que 8 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos para poder fazer menção às falsas doutrinas e aos falsos obreiros. Logo, nós compreendemos a partir disso que verdadeiramente os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, estavam preocupados com o futuro da igreja. Logo, eles existem. Falsos profetas são todos aqueles que vivem uma falsa vida espiritual, que pregam uma falsa mensagem e que, por consequência natural disso, reproduzem uma falsa igreja. Onde não tem o verdadeiro, existe o falso. Lembre-se que o Evangelho é um convite à verdade. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é somente a menção que existem os falsos profetas, mas o versículo 15 também diz que eles são perigosos. Por isso a palavra acautelai-vos. Acautelai-vos pode ser entendido como tome cuidado. Você não precisa tomar cuidado com alguém que te ofereça o bem, mas você só precisa tomar cuidado com alguém que pode te praticar o mal. Nós, desde crianças, aprendemos a partir dos nossos pais qual é o perfil de pessoas que nós devemos ter um pé atrás. O pai, preocupado com o futuro do filho, começa a falar: filho, cuidado com fulano, cuidado com ciclano, cuidado com beltrano. Filho, você quer namorar com esse rapaz? Olha para essa característica, cuidado. Então o cuidado é uma expressão de alerta. E logo Jesus Cristo está dizendo que eles não somente existem, mas que eles são perigosos. Quando nós lemos a Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, o texto diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé ou abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios, pela hipocrisia dos que falam a mentira e que têm a sua própria consciência cauterizada. Qual é o grande perigo dos falsos profetas? É porque uma vez que a igreja decide andar após essas pessoas, há uma grande probabilidade deles se apostatarem, se desviarem da fé. Há um grupo considerável de pessoas, chamados sem igrejas, que saíram da fé porque ouviram homens desviados da verdade. O grupo de pessoas desviadas da igreja geralmente são oriundas de igrejas onde o obreiro não tinha compromisso com Cristo, não tinha compromisso com a fé, mas estava comprometido consigo mesmo. Logo, eles são perigosos, eles trazem perigos para a igreja presente. Ao mesmo tempo, acautelai-vos dos falsos obreiros, porque eles se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro, verdadeiramente, eles são lobos roubadores. Então, a Bíblia diz que eles são dissimulados. Por quê? Porque eles se apresentam de uma forma que não são. Quando você olha para um falso obreiro, o texto está dizendo, aparentemente é ovelha. Ovelha é um animal que não representa perigo para ninguém. Aparentemente é um bom pastor. Aparentemente é uma boa pessoa. Aparentemente é uma pessoa que vai fazer o bem para o reino, que vai cuidar bem da minha família, que vai me ensinar. Mas por dentro, verdadeiramente, não aparentemente, eles são lobos. E o lobo, ao contrário da ovelha, representa perigo para o rebanho. Porque o lobo não tem compromisso com o rebanho. O lobo tem compromisso consigo mesmo. O lobo olha para a ovelha como uma presa, porque ele é predador.
O lobo, ele é sanguinário, ele ama sangue, ele quer se saciar, ele quer se divertir, ele quer se suprir em detrimento do rebanho que ele está cuidando. Perceba que eles são dissimulados. É uma forma da Bíblia nos falar que eles são falsos. Amém, irmãos? Ao mesmo tempo, o texto sagrado, a partir daqui, vai nos ensinar como nós podemos identificar um falso pastor, um falso obreiro, um falso missionário, um falso apóstolo ou um falso cristão. Portanto, olhe comigo a partir do versículo 16 até o versículo 20. O texto diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Percebe que agora a preocupação ou a ideia de Jesus Cristo é ensinar a igreja a identificar aqueles que se apresentam como verdadeiros, mas na verdade são falsos. Qual é a recomendação primária de Jesus Cristo? É simples: pelos seus frutos vocês vão conhecer. E ele então faz alguns questionamentos. Pode, porventura, colhem-se porventura uvas de espinheiros? Ou seja, é possível a árvore ser de uma espécie e dar um fruto distinto da espécie que ela pertence? Quando você quer comer abacate, onde é que você vai? No pé de abacate. Quando você quer abacaxi, onde é que você vai? É o que ela verdadeiramente demonstra ser. Então Jesus Cristo faz essa comparação, porque ele está dizendo que a árvore ruim, má, ela não pode dar bom fruto. E a árvore boa, ela não pode dar mau fruto. Então a árvore boa naturalmente produz bons frutos, mas a árvore ruim naturalmente vai produzir maus frutos. Então Jesus Cristo diz: pelos frutos deles vocês vão conhecê-los. O que esse texto aqui está nos propondo? Primeiro, para identificar os falsos profetas, é necessário que fechemos os nossos ouvidos para o que eles falam e abramos os nossos olhos para o que eles fazem. Não é a fala, é o fruto. Não é o discurso, é a conduta. Não é o carisma, é o caráter. Não o que eles afirmam, o que eles produzem. É possível uma pessoa ser uma excelente pregadora do Evangelho, eloquente pregador, inclusive estar firmado na doutrina verdadeira e ainda assim ser um falso profeta, porque a conduta dele é incompatível com seus ensinos. Quem são as pessoas que arrebatam o coração da igreja hoje? As pessoas que trazem ensinamentos maravilhosos. E a igreja vê, a igreja ouve a fala, mas a igreja não observa o fruto. Há uma frase que eu gosto muito, que diz: nós ensinamos o que nós sabemos, mas nós reproduzimos quem verdadeiramente nós somos. Isso é importante. O que eu ensino? O que sei. O que eu reproduzo? O que sou. Muitas vezes, o que sei está na contramão do que sou. É normal você ir ao médico e encontrar um médico falando para você: não fume, e depois você encontrá-lo fumando. Ele dizendo para você: não beba, e depois você encontrá-lo bebendo. Isso é comum, porque o ensinamento dele está para uma área, mas a vida dele está apontada para outra. Lembro-me,
o quanto pode ser nocivo a existência de um obreiro errado no seio de uma igreja. Conheço uma igreja, numa cidade não muito distante daqui, que depois de um pastor passar por lá 4 ou 5 anos, a igreja inteira teve que fazer tratamento psicológico coletivo. Isso não é brincadeira. Ao final do pastoreio daquele pastor, foi tão nocivo para o psicológico daquela igreja, que um psicólogo tinha que ir de tantos em tantos dias, anular a EBD e fazer um acompanhamento psicológico coletivo, porque aquele pastor traumatizou aquela igreja. A pergunta é, o que ele fez? Ele namorou com a esposa do vice-moderador. Depois, o vice-moderador descobriu que ele tinha namorado com a esposa dele. E ele então o chamou para um diálogo, para que eles conversassem, ameaçando contar para a igreja o mal que aquele obreiro tinha feito. E ele marcou o encontro com o vice-moderador. Naquela ocasião, ele foi com uma faca e matou o vice-moderador. E saiu pela tangente, achando que ninguém tinha visto. Ele pregou no velório do vice-moderador. E a câmera flagrou o que ele fez. Isso deu manchete no Brasil inteiro. Um pastor adúltero, assassino, dissimulado, frio e calculista. Quando aquela igreja descobriu isso tudo, ela ficou abalada. Até hoje eu não sei qual é a realidade daquela igreja, mas eu sei de uma coisa: o que aquele obreiro fez foi péssimo. Por isso Jesus está dizendo: tomem cuidado. O mau fruto é uma característica nata de uma árvore má. É isso que Jesus está nos ensinando. De um lado, ele diz, eles existem. Eles são perigosos. Eles são dissimulados. Depois, o texto se preocupa em ensinar você, a identificar um falso profeta. Como é que você identifica um falso obreiro? Quem é que você segue nas redes sociais? Quem são seus pregadores prediletos? É sobre isso. A Bíblia está dizendo, passa a olhar o que eles fazem. O que eles estão verdadeiramente contribuindo para a edificação da igreja? É fruto? Então olhe a forma como eles tratam as esposas deles. Antes de ensinar vocês a serem bons maridos. Olhe a forma como eles tratam os filhos deles. Olhe a forma como eles tratam os negócios dele. Veja se eles não são avarentos, mercenários, o tempo inteiro. Porque se for, é lobo, é nocivo, é ruim, é prejudicial para a sua vida, para a sua família e para a sua existência. Terceira questão. O texto vai nos ensinar que os falsos profetas, eles não herdarão o céu e nem a eternidade. Olhe comigo, versículo 21 em diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. Então perceba que na terceira porção do texto, Jesus Cristo vai dizer que esse grupo de pessoas não vão para o céu, apesar de terem, de alguma forma, tentado ensinar o caminho do céu para vocês. Percebe? Logo, há algumas razões que nos mostram o porquê eles não vão para o céu. O versículo aí, de número 21, diz, Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não vão para o céu
Porque Jesus só era Senhor em seus lábios, mas não era Senhor em suas vidas. Na boca eles dizem Senhor. Na boca eles repetem Senhor. Eles falam que Jesus Cristo é o Senhor, mas eles vivem de forma oposta ao que eles afirmam dizer. Porque Senhor é aquele a quem o escravo se submete e busca por intermédio de tudo fazer aquilo que o seu Senhor quer. Então Jesus está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor vai para o céu, mas aquele que faz a vontade daquele que está no céu. A nossa salvação não está condicionada pelo que nós fazemos, mas ela é evidenciada por aquilo que nós fazemos. Percebe? Então, na boca ele diz uma coisa: Senhor. Como é fácil a gente cantar Jesus Senhor, não é? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como é fácil falar isso de boca, não é, irmãos? É simples demais. É cantar e afirmar. É adorar cantando. Isso daqui está na fala. Agora, Jesus Cristo está dizendo que não é o que eu falo, é o que eu faço. Porque quem vai para o céu é quem faz, não é quem canta. É quem faz a vontade de quem? Daquele que tem uma vontade para nós. Perceba, Jesus tem uma vontade para as nossas vidas. E a vontade dele para nós, segundo a Bíblia, é boa, é agradável e é perfeita. E ela é perfeita porque uma vez que eu cumpro a vontade dele, o meu lugar, inevitavelmente, é a eternidade. Porque eu fiz a vontade daquele que tem a chave da eternidade, Cristo. Então, fazer a vontade. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, tem uma pergunta que eu acho que todos nós precisamos responder. Jesus Cristo disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando a vocês? Olha que pergunta fantástica. Por que vocês estão dizendo Senhor, Senhor, mas você não faz o que eu estou mandando? Se eu sou Senhor de vocês, por que vocês não me obedecem? É isso que Jesus está dizendo. Então, esse grupo não vai. Agora, perceba que essa não é a verdade aplicada somente aos falsos profetas. Essa é a verdade aplicada a todo aquele que se acha cristão. Porque o cristão tem que andar em coerência com a vontade daquele que por amor a nós morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque um morreu por todos, logo todos nós morremos. Um morreu por todos, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que texto fantástico. É para isso. Então eles não vão para o céu, porque eles são contraditórios. Porque eles falam uma coisa e vivem outra. Porque há um descompasso entre o diálogo e a vida. Porque há uma contradição entre as afirmações e a conduta. Porque eles têm até boa teologia, mas não têm ética. Eles têm fé, mas eles não têm obra que comprova a fé que têm. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Por isso eles não vão para o céu. Agora também, eles não vão para o céu, apesar das grandes coisas que faziam. Olha o versículo de número 22. Muitos, não poucos, muitos naquele dia do juízo, dia que Jesus voltar, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome nós não estamos expelindo muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha que 3 perguntas interessantes. O texto agora está nos relatando o momento em que Cristo volta, que Cristo senta, e que Cristo pede prestação de conta para a vida desses indivíduos, e também das nossas vidas. E qual é a argumentação deles? Jesus, você não lembra o que eu fiz por você? Apoiados na muleta das boas obras, das boas ações. Lembra o que nós fizemos? Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós pregamos.
Nós fizemos belos sermões. Nós anunciamos sobre a vida de alguém. Não tem aquele pregador que diz: Deus me revelou no meu coração a seu respeito. Não tem? Hã? Deus me disse: ô irmão, Deus me incomodou, tem um recado para te dar. Nós profetizamos. Mas espera aí, Senhor, o Senhor não lembra que nós colocamos a mão na cabeça do endemoniado e oramos pelo endemoniado, e o demônio foi embora. Nós expulsamos o demônio, em nome de quem? No teu nome, Jesus. Mas lembre-se mais, em teu nome, nós oramos pelos enfermos, pelo cancerígeno, pelo aidético, e eles foram curados em teu nome. Olha que coisa fantástica. Porque se você passar e enxergar um profeta profetizando, você diria: homem de Deus. Se você passar e enxergar um homem expelindo um demônio, você diria: homem de Deus. Se você passar e enxergar um pastor orando para o enfermo, e o enfermo sendo curado do câncer, automaticamente você diria: é homem de Deus. Aí Jesus está dizendo que eles vão expulsar demônios, mas não vão ser de Deus. Que eles vão curar, mas eles não vão ser de Deus. Que eles vão pregar, mas eles não são de Deus. É possível que um homem expira demônio, cure enfermos, profetize em nome de Cristo e nunca tenha conhecido a Cristo. É isso que o texto está nos contando. Alerta de Cristo para as nossas vidas, para essa cultura de tanta gente que valoriza abundantemente os dons em detrimento dos frutos. O carisma em detrimento do caráter. É para essa geração apaixonada pelo mover de Deus que Jesus Cristo está exortando. Quais são as denominações que mais fazem sucesso hoje? Onde tem um profeta. Tem denominações inteiras doidas atrás de profeta. Eu vou nele que ele revela até o número do meu CPF. E daí que ele revela o número do meu CPF. O diabo sabe o número do meu CPF. Ele pode contar para ele. Quais as igrejas que fazem sucesso? As igrejas onde tem a cura. Olhe para a nossa nação, irmãos. Olhe para a nossa nação. Olhe as igrejas mais lotadas que tem. O apóstolo fulano coloca a mão no enfermo e o enfermo é curado. Se eles conhecessem um pouquinho a Bíblia, iam perceber a partir de Apocalipse que o diabo faz cura. O diabo faz cura. O diabo cura cancerígeno para manter o cancerígeno voltado para uma falsa doutrina, um falso mestre, e tem uma falsa esperança de eternidade. É possível isso tudo nos acontecer. Agora eu te pergunto, se os falsos profetas não vão para o céu, você acha que os seguidores dele vão? Se esse falso profeta vai para o inferno, você acha que aqueles que seguem eles vão para onde? Sabe qual é o alerta desse texto? Sabe o que esse texto está nos falando? Cuidado às igrejas onde você vai escolher para congregar. A estrutura lá é muito boa, pastor. Certo? Jesus morreu por estrutura. O ar-condicionado lá, pastor, gela fantasticamente. Vai gelar aqui, e na eternidade que não vai ter ar-condicionado. E se você seguir um falso profeta, você vai queimar a eternidade inteira. Alerta do texto é: a quem, aqui na terra, eu estou confiando a minha alma e o pastoreio da minha família. É sobre isso. Porque a Bíblia diz que os pastores, eles velam pelas almas de vocês. Velar é cuidar. O falso profeta não tem compromisso com isso. O falso profeta não tem compromisso com a sua eternidade. Então, quando você for mudar de igreja, mudar de cidade, o critério primeiro para saber onde você vai congregar é o que esse obreiro prega e que tipo de vida ele leva. Tem muitas pessoas trocando pastores de reputação renomada por aventureiros de plantão. Porque o aventureiro de plantão, cuja reputação é péssima, falou algo que a igreja gostou.
Não tire as suas mãos de um pastor e coloque, não tire a sua vida das mãos de um pastor e coloque na mão de um enganador. Não faça isso, independentemente de onde você morar. Daniele foi para Altamira. Está Altamira, Daniele? Mudou. Qual foi a minha preocupação com a Daniele? Número 1. Filha, onde é que você vai congregar? Não tem nada a ver mais. Daniele está longe. Daniele vai morar longe. Aparentemente não vai poder mais servir nessa igreja. Mas eu tenho uma preocupação. A alma dessa menina, a eternidade dela, a qualidade de família, de pastoreio que ela vai receber. É essa a minha preocupação. E para todo mundo que muda de cidade, a minha ligação é a mesma. Por favor, caça uma igreja bíblica, de um pastor sério. Seja pastoreado por um homem de Deus. Porque o que está em jogo aqui é mais do que o nosso bem-estar pessoal. Eu não quero, se eu fosse uma ovelha, eu sou ovelha de Cristo, mas se eu não fosse pastor, eu não queria estar em igrejas onde o evangelho, tal como está na Bíblia, não fosse anunciado. E onde aquele obreiro não tivesse uma vida pelo menos parecida com o que o evangelho está me ensinando. Eu não queria. Pode falar bonito, pode fazer relâmpago cair do céu, pode fazer de rio de dinheiro cair, pode curar, pode fazer tudo. Se tiver em falta de coerência com a palavra, é falso profeta. Eu não queria isso para mim. E é por isso que eu não quero isso para vocês. Porque lá no céu não importa quem vai chegar primeiro, segundo, terceiro. Sabe o que é importante, irmãos? É que todos nós cheguemos lá. Isso é importante. E tudo que o diabo puder fazer para você não chegar na eternidade, ele vai fazer. Conheço pessoas aqui que para poder vir ao templo faz quase uma viagem. Que bom, que bom. Mas eu também conheço pessoas que moram perto daqui e viajam para muito longe, para as mãos de alguém que não tem nenhum compromisso com o evangelho. Cubra sua cabeça, feche os seus olhos. Nessa noite tem alguém que quer confessar a Cristo como seu Salvador, que ouviu a mensagem, entendeu o que ela fala, e quer morar no céu, entende que precisa. Se o Espírito Santo falou ao seu coração e você quer fazer um compromisso com Cristo, eu queria que você erguesse sua mão. Eu vou orar por você. Tem alguém hoje que quer entregar a vida a Jesus, que entendeu o Evangelho e quer servi-lo a partir de hoje? Se o Espírito Santo falou com você, eu quero que você erga sua mão. Alguém? Eu não vou insistir porque isso é uma questão sua. Se tiver alguém hoje e quer entregar sua vida a Jesus, ergue sua mão, quero orar por você. Alguém? Não havendo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. A tua palavra foi pregada. Graças ao Senhor, nós temos nos esforçado para poder ensinar as verdades contidas na tua palavra, sem aumentar e sem diminuir, só a tua palavra. E nós te louvamos por isso, porque ela nos é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, nós acreditamos na suficiência das Escrituras Sagradas. E nos alegramos por poder pertencermos a uma igreja bíblica, que se esforça todos os dias para se manter nos parâmetros da tua palavra. Abençoe para que essa igreja tenha constantemente maturidade para poder fazer as suas melhores escolhas e conviver com pastores do Senhor com exatidão e com coerência. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.